No início dos relacionamentos, tudo que a gente vê é luz. Como a gente aprendeu no vídeo anterior, sobre as 4 fases do desejo, essa é a fase mais gostosa, mas ao mesmo tempo ainda é uma fase muito crua. A grande pergunta é, por que os relacionamentos começam dessa maneira? Espiritualmente, qual é o propósito disso? Se depois a gente sabe que os desafios vão vir, por que a gente primeiro só vê tudo que tem de bom no outro? Os cabalistas explicam que, verdadeiramente, se a gente conhecesse uma pessoa e já visse tudo aquilo que ela ia despertar de negativo dentro de mim, provavelmente a gente nunca ia se relacionar. Então, a estrutura que os relacionamentos foram criados foi exatamente essa, pelo motivo que a gente precisa se relacionar para crescer. Então, o tema desse vídeo hoje é Tikkun. Essa é uma palavra-chave dentro dos estudos da Kabbalah. E não tem como falar de Tikkun sem falar de relacionamentos. E não tem como falar de relacionamentos sem falar de Tikkun. O que é essa palavrinha em hebraico? Traduzindo ela literalmente para o português, Tikkun significa correção. E as nossas correções são as bagagens que a gente traz das nossas vidas anteriores. Nenhum relacionamento com nenhuma pessoa no meu estágio atual da vida é totalmente aleatório ao que eu vim corrigir de alguma vida anterior ou até mesmo de algum momento passado dessa minha própria encarnação. Então, literalmente, para a gente entender com clareza o que é o Tikkun é aquele aspecto da minha própria personalidade que eu vim purificar. Só que, de uma maneira bem curiosa, Tikkun ele tem 2 lados. Um é o que eu vim corrigir, crescer, purificar, e outro é tudo aquilo de positivo, todos aqueles talentos que eu vim naturalmente, ou aqueles que eu desenvolvi com facilidade. Esses são presentes que o universo te deu, para que você possa compartilhar mais ainda com o mundo. Então, olhando para esse aspecto positivo, é dito no Zohar que cada talento, cada presente, cada bênção que nós temos, eles realmente existem com um único propósito, que é o propósito da gente usar eles para poder beneficiar o mundo com aquilo. Sendo ainda mais específica, e eu vou mostrar isso para vocês também no vídeo, o verso do Zohar diz que se nós recebemos saúde, se nós recebemos sustento, prosperidade, e se nós recebemos beleza, filhos, cada uma dessas coisas que a gente tem são recursos que o Criador só nos permitiu viver para que a gente possa beneficiar o mundo. Se a gente não faz isso, então cada uma dessas bênçãos na nossa vida, elas começam a causar vários danos para a gente. E é muito prático pensar dessa maneira, porque se tem algo na minha vida hoje, então, que verdadeiramente parecia ser uma bênção, mas com o tempo parece que começou a me trazer mais problemas do que de fato prazeres, é porque em algum momento eu desalinhei a minha consciência, ou eu realmente talvez nunca tive consciente, e tudo bem, porque a gente está aqui para ganhar consciência. Então, em algum momento eu não tive ciente de que eu recebi aquela grande bênção e eu deveria realmente encontrar alguma forma de estender aquilo, de multiplicar aquilo com outras pessoas. Para ficar ainda mais claro para você, se você quiser, você pode até mesmo observar a sua vida hoje em dia. Quais são essas bênçãos que você tem e, de uma maneira muito prática, como você pode compartilhar ainda mais todas as coisas boas que você já tem. No outro lado do nosso Tikkun, é preciso muita curiosidade, é preciso muita vontade de entender qual é o papel, qual é o propósito daquela pessoa na minha vida. Isso não leva apenas 1 segundo. Isso é um processo que a gente precisa realmente construir. Quando a gente não entende qual é o papel daquela pessoa na nossa vida, a tendência é que a gente entre em dor, confusão, sofrimento. E tudo isso só porque eu não entendi qual é a relação daquela alma com a minha própria alma. Como a gente falou lá atrás sobre reencarnação,
Essa pessoa que hoje você convive, que talvez desafie você em alguns pontos, essa pessoa, muito provavelmente, ela desperta algo de uma vida passada. Pode ser que você teve algum contato com ela. Ou pode ser que alguma outra pessoa despertou a mesma coisa em você numa outra vida e aquilo está voltando para que você possa corrigir. Porque, obviamente, aquilo não foi corrigido na encarnação passada. Então, é como se, quanto mais a gente ganha consciência, mais a gente vê que não dá para fugir. O aprendizado a gente vai ter que ter e não tem escolha com relação a isso. A escolha que eu tenho é se eu vou acelerar esse processo, se eu vou realmente abraçar o tikkun da minha vida, ou seja, a correção que eu tenho, de uma maneira feliz, proativa, até mesmo como um jogo. Eu mesma costumo usar essa mentalidade na minha própria vida. Então, eu tenho os desafios, obviamente, como você também tem. Só que o que a Cabala trouxe para mim é poder ter um olhar, uma visão para esses desafios, como se eles realmente fossem muito empolgantes. Então, hoje em dia, se alguém pisa no meu próprio calo, antigamente eu iria olhar para aquilo e eu ficaria muito irritada, achando que aquela pessoa realmente é a causa de toda a minha dor, de todo o meu sofrimento. Hoje em dia, uma simples figura mudou tudo na minha cabeça. E essa figura é a figura, literalmente, de uma laranja. Eu vi uma história que mudou totalmente a minha percepção com relação ao meu próprio tikkun. Imagina que tem uma laranja na sua frente agora. E agora imagina que você está espremendo essa laranja. O que sai de dentro dela? Obviamente, laranja. Só que muitas vezes a gente passa por situações e alguém vem e espreme a gente. E a gente acha que mesmo a gente sendo laranja, a pessoa tem a capacidade de tirar maçã de dentro de mim. Isso é impossível. Cada um de nós, em cada situação que a gente se sente desafiado, ninguém tem o poder de injetar em você alguma coisa que você não tenha dentro de si mesmo. Então, cada desafio que a gente passa, cada coisa que a gente sente, seja raiva, seja medo, angústia, frustração, as pessoas, as situações, os cenários que estão à nossa volta, eles só existem para que a gente possa realmente trazer para fora aquilo que já está dentro da gente e poder limpar aquilo a partir do momento que eu vejo aquilo. Se eu não tenho pessoas e situações à minha volta para poder limpar toda essa sujeira dentro de mim, eu não tenho como jamais perceber quantas camadas que estão me afastando de todas as bênçãos que eu posso receber. Porque, mais uma vez, gente, verdadeiramente, a única coisa que afasta a gente de todas as bênçãos que a gente pode ter são essas correções que a gente tem que limpar e a gente tem que passar. Então, olhando para a nossa família, olhando para os nossos relacionamentos, cada uma dessas pessoas foram desenhadas perfeitamente para cada um de nós. E é tão incrível olhar como o universo funciona de uma maneira tão matemática. Gente, existem 8 bilhões de pessoas no mundo. E você foi nascer exatamente nessa família. 8 bilhões de pessoas no planeta. Você nasceu no Brasil? 8 bilhões de pessoas no planeta e você se casou com essa pessoa, teve esses filhos, tem esses irmãos. É incrível pensar desse jeito. E, na verdade, é realmente uma nova maneira de jogar esse jogo da vida. Cada pessoa que entra na nossa vida tem o propósito de despertar duas coisas, duas ações principais no nosso trabalho de evolução pessoal. A primeira delas é essa força que a gente tem, essa habilidade que a gente tem que desenvolver para ser maior do que o ego. Porque o ego vai sempre falar pra gente que a gente deve agir machucando o outro ou machucando a si mesmo. Do começo ao fim da nossa vida, você vai ter ego. Eu tenho e todo ser humano tem. Mas nessa caminhada espiritual, a gente começa a perceber que eu
tenho muito mais poder do que essa própria voz dentro de mim. Então as pessoas vêm entrando na nossa vida para que eu possa ter a oportunidade de ir acima do meu próprio ego. Por um outro lado, as pessoas também vêm na nossa vida para nos dar a oportunidade de compartilhar com elas. Porque a única maneira que eu consigo crescer a minha própria energia, que eu consigo ganhar mais vitalidade e força, é a partir do momento que eu começo a expandir as minhas possibilidades de co-criar dentro desse sistema que é o nosso planeta Terra. Então, quanto mais eu engajo a minha energia em criar algo positivo para o mundo, seja um simples sorriso de manhã para uma pessoa que está um pouquinho mal-humorada, seja dentro do seu relacionamento, quando a outra pessoa não estiver muito bem, você se sustentar com a tua energia interna e compartilhar, estar do lado dela, entender que aquela pessoa precisa de um tempo e dar esse espaço para ela. Tudo isso é compartilhar. Compartilhar também é, às vezes, a gente dá um espaço para que o outro também possa compartilhar comigo. E não querer fazer tudo, querer controlar tudo, mas dar um espaço para que a pessoa compartilhe os talentos dela comigo, também é uma oportunidade que eu dou para ela crescer. Então, compartilhar e superar, ou melhor, resistir, ser além do que a voz do ego, é exatamente aquilo que vai ajudar a gente a fazer a nossa correção. E existe uma maneira da gente acelerar tudo isso, que é quando a gente abraça essa terceira fase do desejo, que é onde entram os nossos ticums. Então, na prática, no dia a dia, o que eu costumo fazer nesse jogo que eu compartilhei com vocês é observar cada oportunidade e realmente pedir para o universo sempre uma oportunidade para eu conseguir ir acima do meu ego e ganhar energia espiritual com isso. E do outro lado, uma oportunidade para eu compartilhar. E compartilhar algo que seja um pouquinho desafiador para mim, um pouco fora do meu conforto, porque dessa maneira eu expando a minha capacidade de receber ainda mais luz e mais bênçãos para minha vida. Então, é isso que eu queria compartilhar com você nesse vídeo. E no próximo vídeo, a gente vai entender um pouquinho sobre como lidar com brigas e conflitos dentro dos nossos relacionamentos e como ter um confronto de uma forma proativa. Até lá!